você tá aqui? Estava escrito lá mais um improvável, e aí você é curioso e veio ver quem é, né? Que curiosidade boa, gostei. Gostei, muito bom te ver aqui no Toque Toque de hoje. E olha, um improvável hoje que vai mexer com a gente. Então já vou te adiantar. Por favor, fica até o final, porque você precisa entender. E a melhor parte ficou para hoje, né? Eu falei do improvável do vídeo anterior, que era um improvável, por que que Zaqueu era improvável? Porque ele era cobrador de impostos, ninguém amava ele, né? Ele era considerado um pecador e foi com esse que Jesus se encontrou e foi para a casa dele, né? Porque Zaqueu desejou. Ali, Jesus, o que que Jesus viu em Zaqueu? O desejo de se encontrar com ele. Então, esse foi o nosso vídeo anterior. E hoje nós vamos falar de um improvável por outro motivo. Por que será que essa pessoa é improvável? Ou era, né? Era improvável. Bom, começando aqui, eu quero que você pare e pense agora. Como será que as pessoas te vê? Como você acha que as pessoas elas olham para você, né? Como será que as pessoas olham para mim? O que que será que elas veem em mim? O que que será que elas veem em você? Será que elas olham para você com expectativas de alguém que vai dar certo? Ou elas olham para você com expectativa de, daí não vai sair nada bom não. Ó, já vou te adiantar, hein? Isso acontece muito, é muito normal. É muito normal as pessoas fazerem isso com a gente, mas vamos ficar ligado também para ver se a gente não está fazendo isso com alguém. Será que a gente não está desdenhando de alguém? Será que a gente não está olhando para alguém e não conseguindo ver as qualidades que esta pessoa tem? Então serve para nós também, né? Porque a gente quer ser o improvável, porque eu sendo improvável, depois eu venho e ó, mostro o que aconteceu, mostro as coisas boas que aconteceram comigo, mas quando eu estou julgando o outro, aí é mais complicado. Mas isso aqui fica só como um toquezinho para você avaliar o seu comportamento, né? E agora eu quero falar para você o seguinte, eu vou começar já com a cereja do bolo. Eu ia deixar para o final, olha só como são as coisas, né? Eu ia deixar para o final, mas eu vou trazer a cereja do bolo agora, neste momento. Veja só o que o Senhor Deus disse a Samuel. Samuel ali neste momento estava diante de uma pessoa que ele achou que era quem Deus tinha escolhido, porque era uma pessoa aparentemente perfeita para a ocasião, que vocês já vão entender. E o Senhor logo já diz para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É como se eu não precisasse ler mais nada aqui, como se eu não precisasse falar mais nada aqui, porque olha que palavra que está aqui escrita em Samuel 16, versículo 7. Nesta ocasião, Deus ordenou a Samuel que fosse até a casa de Jessé. Naquela época, quem era o rei? Era o rei Saul. E o capítulo 16, o versículo 1, Deus já começa ali, o Senhor Deus já fala para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, né? Então, ó, eu já tenho rejeitado ele, vai lá na casa de Jessé, né? E eu vou mostrar para você que eu já provi o rei ali. Então, eu vou te mostrar quem é. Faz o que eu tô te ordenando, né? Tô falando aqui na minha linguagem, na tradução Joanjos, tá bom? Que fique bem claro, né? Pra gente entender melhor. Samuel ainda falou, mas como irei eu? Saul vai me matar, né? E o Senhor falou, não. Deu toda a estratégia para ele do que ele tinha que fazer, depois você pode ler aí, né? Fala lá que você vai fazer o sacrifício. Vai dar tudo certo, meu filho. Vai, somente creia, né? Esse não tá aqui não, gente, mas ele disse assim, olha, Jessé, quando você chega lá, ele vai te convidar para o sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer. Versículo 3. Isso é importante. Então, só para você entender, Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando lá, né, ele se deparou com os filhos de Jessé. E lembra do que o Senhor tinha dito para ele aqui. Ele falou: olha, ali eu já tenho provido o rei. Quando ele se depara com Eliabe, ele já, é esse. Fortão, bonitão, grandão, ó, esse aqui é perfeito para ser um rei.
né? Ele já julgou pela aparência de Eliabe. Ele já olhou e disse: bom, esse aí com certeza é o que o Senhor já escolheu. O versículo 6, inclusive, disse assim: ó, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele achou já que era ele. E aí foi quando o Senhor, ó, Samuel, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Mas não, deixa eu te falar uma coisa, eu tô rejeitando ele, você já tá rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ai, dá vontade de pular, de gritar quando eu leio isso aqui, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Eu quero que você entenda a, a, o quanto é forte isso aqui, o quanto é forte. Mas só para você continuar a entender e a gente chegar até o improvável. Quando isso aconteceu, veio outro filho, o Abinadab. Aliás, se você está aqui já pensando em ter um filho, nomes excelentes para vocês aqui, ó. Abinadab, né? E também tem aqui o próprio Jessé, né? Tem nomezinhos aqui bem bons para vocês, né? Tem outros filhos aqui de Jessé que foram vindo e o Senhor falava assim: não é esse, não é esse, não é esse. Só que acabou os filhos. E no versículo 11, tá aqui, ó. Disse mais a Samuel e Jessé: acabaram-se os jovens? Ele tá perguntando, tem alguma coisa errada. Porque se o Senhor, olha a confiança no Deus que ele, né, seguia, que ele serve. Se o Senhor disse que aqui ele ia me mostrar, ele não me mostrou, tem alguma coisa errada. Então ele disse: acabaram-se os jovens? E aí Jessé falou: não, ainda tem o menor, ele está apacentando ali as ovelhas. E aí Samuel falou para trazer ele. E aí quando ele chegou, né, é a hora que o Senhor fala: levanta-te e unge, porque é este mesmo. De todos os irmãos, ele era o improvável. De todos os irmãos, ele era o improvável. Eu estou falando de Davi. Davi, o improvável de todos os irmãos, ele era o improvável. Será que você, de tantas pessoas ao seu redor, é o improvável? É aquele que muitas vezes, numa reunião, até esquecem de te chamar? É aquele que muitas vezes, quando olham para você, falam: não, esse daí não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer nada de diferente, não. É fraco, é pequeno. Tá ali, ó, só cuidando das ovelhas, não faz nada diferente disso, enquanto o outro vai lutar, vai pra guerra, né? É forte, é corajoso. Esse daí, não. Esse daí, não. Às vezes as pessoas olham pra gente como se nós fôssemos improváveis. Mas o que é mais interessante aqui nessa história é você olhar para as palavras, para toda a estratégia de Deus sobre Davi. Vamos pensar assim, ó, quando Davi estava lá apacentando as ovelhas antes de Samuel chegar lá, para ele era só mais um dia comum. Mas ninguém estava vendo que o Senhor já estava falando com Samuel, que o Senhor já estava vendo tudo que Saul estava fazendo, que o rei atual estava fazendo. O Senhor já tinha planos para que Saul não fosse mais rei. O Senhor já estava dando uma ordenança ali para Samuel: vai até Davi. Isso está acontecendo desse lado. Aqui está Davi apacentando as ovelhas. Aqui ele era ainda só mais um dia. Era ainda só mais um dia como todos os outros. Mas ele não estava vendo que aqui já estavam acontecendo coisas a favor dele. O improvável se tornou o rei, porque Deus olhou para o coração dele. Do lado dele tinha mais pessoas, do lado dele tinha gente mais forte, do lado dele tinha gente aparentemente mais corajosa e poderosa.
do lado dele tinha gente preparada para enfrentar uma guerra, mas o Senhor não escolheu essas pessoas. O Senhor escolheu Davi. Davi, e escolheu Davi, porque ele olhou para o coração de Davi. Ele viu o que tinha dentro do coração de Davi. Ele não olhou a aparência, se ele era ruivo, se ele era moreno, se ele era loiro, se ele era careca ou cabeludo. Ele não olhou se Davi era alto ou baixo. Ele não olhou se Davi tinha músculos, se Davi estava preparado fisicamente ou não, mas ele escolheu Davi pelo coração de Davi. Bom, vamos entender aqui, né? Desde o início, o Senhor disse para Samuel. Tem uma história aqui também por detrás, né? Samuel, olha, você vai lá e faz. Samuel era assim com Deus. Ó, para você que não conhece a história, o profeta Samuel tinha intimidade com Deus, ouviu a voz de Deus e foi até lá e fez o que o Senhor pediu. Ele, inclusive, confiou quando o Senhor disse: vai, quando chegar lá eu te mostro. Ele poderia ir e falar: ai, Senhor, mas se eu chegar lá. Não, ele foi e fez. Ele só temeu que Saul tirasse a vida dele. Mas o Senhor diz: a estratégia é minha. Faz isso aqui que eu te mando. E eu quero te dizer hoje que a estratégia para você deixar de ser o improvável é do Senhor. É ele que, enquanto você não está vendo, já está, ó, pensando em tudo, pensando em toda a estratégia para que alguém chegue até você e te ajude a levantar, para que ele chegue até, que ele use pessoas que vão chegar até você e vão dizer: esse é o meu escolhido, é esse aqui que eu quero. Não, mas aquele ali, ó, ele sabe mais, ele canta melhor, ele dança melhor, né? Aquele lá, ele ora melhor, aquele lá, ele fala melhor. Aquele lá, ó, ele vende melhor. Aquele lá, não, ops, se Deus escolheu você, se Ele olha para o teu coração, se Ele vê o que tem dentro do teu coração, Ele vai dizer: é esse que eu quero. E Ele vai trazer isso no momento certo. É esse que eu quero, é você que eu quero, é você que eu escolhi. Mas para isso, o seu coração tem que estar preparado. Para isso, o seu coração tem que estar pronto. Para isso, o seu coração tem que ser um coração voltado ao Senhor. Por quê? Né? Porque senão a gente só espera que isso aconteça, mas não acontece, e você vai falar: mas por que que não acontece comigo? Não acontece porque o seu coração não está preparado para o Senhor. Então a pergunta de hoje para você é: se o Senhor olhar para o seu coração para te escolher para algo hoje, você está preparado? Porque veja, aqui quando o Senhor falou referente a Eliabe, ele disse para Samuel: não atentes para sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Quando ele vai falar de Abinadab, perdão, ele diz: nem este tem escolhido o Senhor, nem este tem escolhido o Senhor. Quando ele vai para os outros, ele vê que não era nenhum daqueles. E a resposta está aqui: não atentes para a aparência, porque o Senhor olha para o coração. Mas ele diz algo antes, ele diz: o homem vê o que está diante dos olhos. Eu vejo o que está diante dos meus olhos. Você vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Como está o seu coração? O Senhor tem rejeitado o seu coração? O Senhor tem rejeitado porque Ele não está encontrando nada de bom aí? Porque Ele não te está encontrando preparado para esta oportunidade? Os irmãos de Davi podiam ser fortes e ter uma aparência por fora que enchesse os olhos do homem. Mas o Senhor estava dizendo: não é nada disso que me importa. O que me importa é o que tem dentro do coração. Se Deus hoje chegar na sua frente e falar: filho, vamos analisar o seu coração, porque eu tenho uma oportunidade aqui. Será que você está preparado para agarrar esta oportunidade? Isso se encaixa para todos os sentidos, se encaixa para o nosso espiritual e se encaixa para os planos que nós fazemos na vida também.
Às vezes nós ficamos fazendo as mesmas coisas, e eu sempre falo que quando a gente faz as mesmas coisas, a gente tem os mesmos resultados, né. Mas o que que você pode aprender mais? O que que você pode estudar mais? O que que você pode se preparar para as oportunidades do futuro, para as oportunidades que vão bater na sua porta ou para criar oportunidades? Porque quando você faz isso, você também mostra interesse em ser uma pessoa melhor, em ter mais desejo, mas quando você faz isso para quê? Aí é que está a chave. Eu faço isso porque eu quero ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro que você vai ganhar é para quê? É para conquistar mais o quê? Ah, eu faço isso para ganhar mais dinheiro e aí eu vou viajar mais, aí eu vou trocar meu celular, eu vou comprar um computador. Só presta atenção se aquilo que você quer te aproxima ou te afasta mais de Deus. Aí você vai refletir muitas coisas e talvez entender por que muitas não chegaram até você ainda. Eu acho que depois dessa, de verdade, tanto eu quanto você, a gente não precisa de mais nada, é só refletir mesmo, né? Então, assim faremos. Se você entendeu esta palavra, comente aqui, tá? Deixe seu comentário se você entendeu, se fez a diferença para você. E agradeço quem ficou até agora. E quem quiser orar comigo, vamos para a oração agora. Amém? Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigada. Obrigada. Hoje a nossa oração é de gratidão. É de gratidão porque o Senhor nos ensina que o homem olha o que está fora, o homem observa o que os olhos vê, mas o Senhor olha para o nosso coração. Senhor, ensina-nos a cuidar do nosso coração, que nós possamos ter um coração voltado a Ti, Senhor, que nós possamos ter um coração voltado àquilo que o Senhor deseja para nós. Um coração sincero, um coração muito parecido com o seu. É isso que nós queremos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, entra na minha casa, tanto na minha casa quanto na casa desta pessoa que está assistindo o vídeo neste momento. Entra na saúde dela, nos planos dela, na vida dela, que ela possa ter fome e sede de Ti, que ela possa desejar ter um encontro contigo assim como Zaqueu, e que ela possa ser um improvável em Tuas mãos, assim como Davi. Que o Senhor possa olhar para ela, para o coração dela e ver graça, e ver o que há de melhor e fazer transformação. Transformação. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, esteja com esta pessoa, ilumina o caminho dela, traz novas oportunidades, traz um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. E enquanto eu orava, eu me lembrei de um detalhe importante que diz aqui no versículo 13. Aqui diz que Samuel, ele tomou o vaso, né, do azeite, ele ungiu no meio dos irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi foi ungido no meio daqueles que não acreditavam nele. E depois disso, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, ali tudo mudou. A partir daquele momento, tudo se fez novo para a vida de Davi. A partir daquele momento, as coisas passaram a ser diferentes. E aí, ele foi se preparando para se tornar aí o rei Davi. Que Deus possa falar com você hoje através dessa palavra. Reflita sobre ela. Deus te abençoe.